Olá, essa apresentação é sobre estratégias de aprendizagem adequadas para aprovação em residência médica. Meu nome é Júlio Abreu, eu sou professor titular de pneumologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e sou doutor em pneumologia pela Unifesp. Eu vou começar essa apresentação me referindo a uma frase do Alan Baddeley. O Alan Baddeley é um psicólogo dedicado à ciência da aprendizagem. E ele falou o seguinte, que a intenção de aprender só é produtiva se associada a boas estratégias de aprendizagem. Ou seja, não basta a gente querer fazer uma coisa, a gente tem que ter uma estratégia adequada para poder fazer essa coisa. E é sobre isso que eu vou estar falando agora para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar no processo de aprendizagem é o que a gente chama de pensamento focado. Então, não existe aprendizagem sem pensamento focado. O que eu vou falar agora, nesse primeiro bloco, para vocês, é a definição de pensamento focado e distrações, consumo de energia e pensamento focado, pomodoro e otimização do uso de pensamento focado, pausas e sono. Então, nós vamos começar falando sobre pensamento focado. O próprio nome já define o que é um pensamento focado. É um pensamento que está concentrado, está ligado, está totalmente concentrado em um determinado assunto. Então, isso é pensamento focado. Só que pensamento focado é um produto atualmente raro. Por que o pensamento focado é um produto tão raro atualmente? Por causa das distrações. Então, com relação às distrações, nós vamos poder ter distrações externas e distrações internas. Das distrações externas, nós sabemos que a pior distração externa é o telefone celular. Hoje é a grande fonte de distração para tudo. Né? Na hora que a gente está dirigindo, na hora que a gente está tentando fazer qualquer atividade, como o telefone celular traz uma série de informações, ele se transformou na grande fonte de distração. Então, o celular, nós vamos falar muito ainda sobre celular e aprendizagem nas nossas próximas apresentações, nos posts que a gente vai fazer no Instagram, no meu Instagram e no Instagram do RevisaMed, a gente vai voltar a falar muito sobre a questão da distração. E existe essa distração externa e a gente tem também o quê? A distração interna. A distração interna, ela está onde? Está no nosso pensamento. Então, mesmo numa hora que eu acho que eu não estou distraído, que eu não estou com uma distração externa, eu posso estar pensando em uma outra coisa. E todo mundo tem isso, a gente está num fluxo constante de pensamentos. Então eu estou falando aqui para vocês, mas eu tenho que estar fazendo um esforço para que eu fique com o meu pensamento aqui e que eu não traga mais nada para o meu pensamento, para eu manter esse pensamento focado. Então na hora que eu estou tentando aprender, é fundamental que eu mantenha esse pensamento focado. E é fácil manter um pensamento focado? Não, é extremamente difícil manter o pensamento focado. Já na década de 80, um consultor de gerenciamento de tempo italiano, chamado Francisco Cirillo, ele criou, com base já num conhecimento da neurociência, a neurociência, naquela época, falava o seguinte, que nós não conseguimos manter o foco, a atenção adequada por um intervalo maior do que 30 minutos. O Pomodoro, o conceito de Pomodoro vem a partir dessa ideia da neurociência, desse conceito da neurociência, de que nós trabalhamos com um pensamento focado no máximo por 30 minutos. Aí o Francisco Cirillo teve essa sacada de fazer o quê? De usar um timer, que era um timer muito utilizado na década de 80, nas cozinhas italianas, que tem a forma de um tomate, esse tomatinho que vocês estão vendo aqui, e ele caracterizou que cada unidade de tempo ele passou a chamar de um pomodoro. Então, isso virou assim, foi uma sacada, né, muito boa, como eu disse, foi uma sacada muito boa, porque o Francisco Cirillo começou a usar no seu gerenciamento de tempo, quando ele falava sobre gerenciamento de tempo, que as pessoas deveriam fazer um pomodoro. Então, fazer um pomodoro significa, eu vou ficar durante um determinado período de tempo com um pensamento totalmente focado. A vantagem disso é, primeiro, para você saber que você vai tentar ficar com o pensamento focado durante esse tempo,
E para você comunicar, às vezes, às pessoas que estão próximas de você, que você está fazendo um Pomodoro. Então, você está em pensamento focado, a sua atenção está totalmente concentrada nisso. O tempo do pensamento focado, como a gente falou no conceito da neurociência, é em torno de 30 minutos. O Pomodoro original ele foi descrito como sendo de 25 minutos. Lógico que há uma variação nisso de indivíduo para indivíduo, mas a gente não deve ultrapassar 40 minutos. Então, dificilmente a gente consegue ficar mais do que 40 minutos em pensamento focado. Aí você já começa a pensar o quê? Que grande parte das atividades de aprendizagem, de ensino, já fogem desse conceito. Então, você vai às vezes para fazer um curso, que é um curso de imersão, em que ele vai ter o quê? 4 horas de duração, em que cada aula tem 1 hora de duração e que os intervalos entre essas aulas são ou inexistentes, porque está se fazendo uma imersão, ou muito pequenos. Então a gente já pode saber o quê? Que o aproveitamento disso vai ser muito pequeno. Então uma coisa que é fundamental associada a esse conceito de Pomodoro é o quê? O conceito de pausa. A gente precisa parar, por quê? Porque pensamento focado é um autoconsumidor de energia. Então, se eu estou gastando muita energia, eu preciso, de vez em quando, parar para me recuperar. É o mesmo conceito se eu estou fazendo uma atividade física, se eu estou fazendo uma corrida, e a não ser que eu tenha como objetivo cumprir uma determinada meta de tempo ou de quilometragem, o ideal é que eu pare. A cada intervalo de tempo eu pare. E aqui, como eu disse para vocês, o Pomodoro é em torno de 30 minutos. Então eu vou fazer uma pausa. Quanto tempo deve ter essa pausa? Essa é uma grande discussão. O ideal é que você vá estipulando os seus tempos de pausa à medida que você vai fazendo um maior ou um menor número de pomodoros. Então, quando você começa no seu primeiro pomodoro, você pode, entre o primeiro pomodoro e o segundo pomodoro, você pode botar 5 minutos. Entre o segundo e o terceiro, talvez você ainda aguente fazer com 5 minutos. A partir daí, você já vai precisar de uma pausa maior, até chegar um tempo em que você já fez 5, 6 pomodoros, você já está estudando há aproximadamente 3 horas, então você precisa de uma pausa maior. É a hora que você vai parar para almoçar, você vai fazer uma atividade física e depois, quando você retomar, você vai retomar com mais energia. Depois nós vamos comentar também, nesse processo continuado que a gente vai fazer através do Instagram, nós vamos comentar sobre o que você pode fazer na pausa. Eu posso fazer qualquer coisa na pausa? A princípio, sim. Qual que é o grande vilão da pausa? De novo, vai ser o celular. Na hora que a gente entra no modo celular, para a gente sair do modo celular, a gente demora mais tempo do que a gente pensa. Então, para o pensamento voltar a ficar focado, é mais difícil. Então, e quando a gente fala em pausa, tem uma outra pausa que é fundamental. Essa é a grande pausa, é o sono. O sono ele é fundamental para a memória. Nós vamos falar mais à frente aqui sobre consolidação de memória, que é a passagem da memória do setor de curto prazo para o setor de longo prazo, e essa passagem se chama consolidação de memória. E o sono é um dos principais elementos para consolidar a memória. Então, na hora que eu diminuo o meu tempo de sono, eu diminuo a capacidade que eu tenho de consolidar conhecimento. Então, muitas vezes, a pessoa acha que ela vai ganhar em tempo de estudo se ela diminui o tempo de sono dela. Então, ela dorme o quê? Menos do que 8 horas. O ideal é dormir entre 7 horas e meia a 8 horas. Esse é o tempo ideal. Tem uma enormidade de estudos mostrando isso hoje. À medida que eu vou cortando esse tempo, eu vou diminuindo a minha capacidade de consolidação de memória e eu diminuo a capacidade de aquisição de conhecimento no dia seguinte. Então, eu perco o que eu já fiz e eu vou dificultar o que eu ainda vou fazer. Então, o sono é fundamental no processo de aprendizagem. Nós vamos falar também muita coisa mais sobre sono e aprendizagem. Bom, feita essa primeira parte que a gente falou em pensamento focado, eu vou falar agora sobre memórias. Então, aprendizado, aprender é construir memórias. E a gente divide as memórias, basicamente, em memória de trabalho, memória de curto prazo e memória de longo prazo. E eu vou falar aqui também, nesse próximo bloco, sobre blocos de memória e quais são os requisitos para a construção desses blocos de memória, que vão ser pensamento focado, ganchos de memória e compreensão. À medida que eu for falando sobre isso, vocês vão ver também por que eu estou mostrando sempre um primeiro slide para falar sobre o que a gente vai falar nas próximas etapas.
Então, só para poder adiantar, isso aqui é um gancho de memória. Vocês já vão ter uma noção, na hora que eu passo tudo que eu vou estar falando, vocês já vão estar pensando sobre o que eu vou estar falando. Então, essa é uma técnica que a gente deve usar nas aulas, né, de mostrar o roteiro da aula, o que eu vou estar falando, o que vocês vão aprender antes. E depois, se puder, fazer uma revisão ao final da apresentação. Então, falando sobre memória, nós vamos começar com a memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela memória que nós estamos usando quando a gente está fazendo alguma atividade. Então, eu estou aqui fazendo essa apresentação para vocês, eu estou usando a minha memória de trabalho. É ela que conecta o que eu acabei de falar com o que eu estou falando, com o que eu vou falar. Uma característica da memória de trabalho é que ela é uma memória extremamente lábil, ela é uma memória operacional, ela é uma memória que eu uso para estar fazendo cada coisa no seu determinado momento. Ela é lábil e ela tem pouca capacidade. Vocês estão vendo ali, é um reservatório pequeno que eu tenho para essa memória. Por isso, que essa memória ela trabalha totalmente conjugada com o pensamento focado. Essa memória operacional, ela está totalmente suscetível às distrações. Então, se eu estou dirigindo, então eu estou usando a minha memória de trabalho plenamente. O telefone celular tocou, eu vou ter que usar também a memória de trabalho. Então, na hora que eu divido essa atenção da memória de trabalho, eu já perco capacidade de memória de trabalho. Então, memória de trabalho, ela é uma memória muito boa, porque ela ajuda a gente a fazer todas as atividades do dia a dia, ela é fundamental, mas ela é fundamental para o processo de aprendizagem, porque é ela que vai começar a fazer o quê? O entendimento, a decodificação do que eu estou ouvindo, mas ela é lábil, ela só funciona num curtíssimo espaço de tempo. Depois da memória de trabalho, nós vamos ter a memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, vocês vão ver que essa é a memória que normalmente é mais utilizada pelos estudantes de medicina e pelos estudantes, pelos mais diversos cursos, enquanto eles estão fazendo os seus cursos. A memória de curto prazo, ela tem o quê? Uma capacidade de armazenagem, como vocês estão vendo, já muito maior do que a memória de trabalho. Qual que é o problema dessa memória de curto prazo? O próprio nome dela já está falando, ela é de curto prazo. Qual que é o tempo de duração dela? Varia. Provavelmente entre 6 e 48 horas. Essa memória de trabalho é a memória que normalmente a grande maioria dos alunos usa para poder fazer o curso inteiro. Vamos colocar aqui, nós estamos falando de medicina, para poder fazer o curso inteiro de medicina. Então ele tem uma prova marcada. Daqui a 2 dias ele tem uma prova de pneumologia marcada. Ele vai passar as 48 horas que antecedem a prova estudando pneumologia. Então ele faz o quê? Ele joga esse material todo na memória de curto prazo. E aí ele chega na prova, ele sai super bem na prova. Só que 2 dias depois ele já não consegue lembrar praticamente nada do que ele usou, porque ele colocou toda essa informação numa memória de curto prazo. O que é o ideal? Quando a gente está pensando em residência, residência não é um conhecimento que eu preciso ter para daqui a 2 a 3 dias. A residência é uma maratona, é um estudo, é um desafio brutal. Eu vou ter que ter uma quantidade colossal de conhecimento armazenada para poder trazer esse conhecimento no momento que eu estou fazendo uma prova. Então não adianta querer pensar que você pode usar o modelo de memória de curto prazo para estudar para residência. Você tem que usar o quê? Uma memória de longo prazo. Então na memória de longo prazo eu consigo armazenar uma quantidade absurda de informações. Então eu tenho que, se eu quero estudar para um processo de longo prazo, eu tenho que trazer as informações para a memória de longo prazo. Só que essa questão das memórias, ela é o quê? Ela é um contínuo. Então, quando eu estou começando a estudar, eu peguei um assunto para estudar, esse assunto passa pela memória de trabalho, vai para a memória de curto prazo e depois, idealmente, se desloca para a memória de longo prazo. Mas eu tenho que ter também a capacidade de resgatar essa memória. Não adianta eu ter
memória se eu não consigo resgatar essa memória? Se ela está arquivada lá no fundo, mas eu não consigo, na hora que eu preciso, oferecer essa memória arquivada para memória de trabalho, que é a memória que eu vou estar usando na hora, por exemplo, que eu estou fazendo uma prova. Então, esse processo da memória, ele é contínuo, tanto na entrada quanto na saída, e quanto melhor eu dominar esse processo de resgate da memória, isso significa que eu tenho o quê? Um melhor aprendizado. O meu produto da aprendizagem, que é o aprendizado, está bem consolidado, está bem realizado. Para que a gente possa trabalhar bem essa parte da memória, o ideal é que eu trabalhe o quê? Blocos de memória. O que são blocos de memória? São unidades de conhecimento, que a gente também chama de traços de memória, unidades de informação, unidas por um ponto comum. Então aqui vocês estão vendo, a imagem para ilustrar aqui, são vários cadernos. O que eles têm em comum? Eu tenho um formato em comum, eles têm uma espiral em comum, então eles têm um ponto de unidade. Na medicina, um exemplo clássico de bloco de memória são os scores. Os scores que a gente usa, as diversas classificações, elas já são colocadas num formato em que ela tem pontos em comum, por isso é que elas vão ter o quê? Uma maior facilidade para elas serem guardadas, para elas serem memorizadas. Mas para que eu possa fazer esses blocos de memória, eu preciso de alguns atributos. Então, o primeiro atributo que eu preciso para fazer um bloco de memória, para poder pegar esse bloco e entregar ele para a memória, é o quê? É o pensamento focado. Então, tem que haver pensamento focado. Nós já vimos que tem que haver pensamento focado para haver aprendizagem, tem que haver pensamento focado para construir bloco de memória. Qual que é um outro aspecto que é importante? Eu tenho que tentar criar ganchos de memória. Eu falei para vocês que uma das formas de gancho de memória foi aquilo que eu estava mostrando nos slides. Eu estava mostrando um slide geral da aula. Então aqui eu tenho um material de estudo, esse aqui é um trecho do UpToDate, é um capítulo do UpToDate, que é uma ferramenta de estudo que é super conhecida. E aqui o que a gente tem? Eu tenho, dentro desse UpToDate, um Topic Outline. Esse Topic Outline ele não serve só para eu poder me facilitar para eu ir para um determinado ponto, não. Ele me dá o quê? Uma ideia geral do que está sendo apresentado. Então, isso é muito importante na hora que a gente está estudando, que a gente consiga ter uma ideia geral do que vai ser apresentado. Isso vai ajudar com que a gente forme memórias de uma forma mais estruturada. Uma outra coisa que é muito importante, se eu vou assistir uma aula e se eu tenho a possibilidade de ter acesso ao PowerPoint dessa aula antes da aula ser dada, isso é fundamental. Eu preciso dar uma olhada geral nesse PowerPoint para eu já poder ter uma noção. Eu não vou ficar estudando o PowerPoint, mas o simples fato de eu ler o PowerPoint, na hora que eu sou apresentado de novo essa informação vai começar a se deslocar mais facilmente da memória de trabalho para a memória de curto prazo e provavelmente para a memória de longo prazo. Então, esses ganchos de memória, eles são muito importantes. E qual que é uma outra coisa que é fundamental para a gente formar bloco de memória? É compreender o que está sendo falado. A compreensão, a gente considera que ela é a cola dos traços de memória, ela é a cola das unidades de informação. Então, sem compreensão, é muito difícil que haja aprendizagem. Então, não basta que eu leia alguma coisa, que eu estude alguma coisa no sentido de eu vou repetir aquele conceito, mas eu não entendi o conceito. Se eu não entendo o conceito, é muito difícil que eu guarde esse conceito. Então, compreensão é fundamental. Por isso que as aulas são tão importantes. O papel do professor, um dos papéis fundamentais do professor é justamente ajudar o aluno a compreender o assunto. Não é só expor o assunto, é tentar expor o assunto de uma maneira que o aluno possa compreender. Ele, professor, que já domina esse assunto, ele vai trazer o quê? Uma maneira mais fácil do aluno compreender. E essa compreensão é fundamental para formar esse bloco de memória, esse bloco de aprendizagem. Então, vocês já estão começando agora, né, a entender que memória e aprendizagem é basicamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala em memória, eu estou falando em aprendizagem.
Agora, para a gente poder ter uma noção, nós estamos falando em aprendizagem, vocês já estão tendo uma noção melhor, espero que vocês continuem mantendo um pensamento focado. Nós estamos agora em torno de 20 minutos de apresentação, nós vamos tentar ficar em torno de 30, nós vamos ficar em 30 minutos de apresentação. Então, mantenham o seu pensamento focado, continuem comigo, fiquem aqui. Nós vamos falar agora sobre os estágios da aprendizagem. A aprendizagem ela é o quê? Ela é um processo contínuo que vai estar separado em estágios para a gente compreendê-la melhor. Quais são esses estágios da aprendizagem? Nós temos basicamente 3 estágios. A aquisição do conhecimento, o armazenamento do conhecimento e o resgate do conhecimento. Olha só, para eu fazer aquisição, armazenamento e conhecimento, eu vou ter que preencher alguns requisitos, eu vou precisar de alguns requisitos. Então, eu coloquei aqui do que a gente precisa, de pensamento, memória e quais vão ser as estratégias que a gente vai utilizar. Então, sempre é pensamento focado, não existe aprendizagem sem pensamento focado. Na aquisição do conhecimento, eu trabalho com quem? Com a memória de trabalho e com a memória de curto prazo. No armazenamento do conhecimento, eu vou trabalhar com memória de curto prazo e memória de longo prazo. E para o resgate de conhecimento, eu vou trabalhar quem? A memória de longo prazo e a memória de trabalho. Então, nós vamos agora ver quais que são as estratégias que a gente vai utilizar para adquirir conhecimento, armazenar conhecimento e resgatar conhecimento. Então, falando em estratégias, volta àquela frase que eu falei lá para vocês, no início da apresentação, que a intenção de aprender só é produtiva se associada a boas estratégias de aprendizagem. Então, isso aqui já é um ponto super importante a gente conhecer que existem várias estratégias de aprendizagem. E vocês vão reconhecer algumas que vocês já utilizam e vocês vão ver outras que às vezes vocês não utilizam tanto. A questão da aprendizagem, um desafio da aprendizagem é que as melhores técnicas de aprendizagem, elas são contraintuitivas. A gente acha que uma técnica é melhor, mas ela realmente não é melhor. E a técnica que a gente acha que não é a melhor, é a melhor. Quais são as estratégias que a gente tem de aquisição? A primeira estratégia é a estratégia de aquisição. Lembra, a gente está usando pensamento focado, memória de trabalho e memória de curto prazo. Nas estratégias de aquisição, a gente tem leitura de texto, aula presencial, videoaulas e podcast. Então, eu vou adquirir o conhecimento através de um desses formatos. Então, depois, o que eu vou fazer? Depois que eu tive a aquisição do conhecimento, eu preciso armazenar esse conhecimento. Então, quais são as estratégias de armazenamento? Nós temos um primeiro bloco, né, de termos de estratégia de armazenamento, que são as estratégias de repetição. A repetição significa que eu vou repetir o processo que eu fiz inicialmente ou eu repito um processo que é muito similar ao processo que foi feito inicialmente. Então, olhem aqui, repito a releitura do texto, então eu tenho um texto, eu vou reler esse texto, ainda é muito comum que a gente tenha marcado esse texto e eu ainda vou focar no que estava marcado, então eu releio o texto, eventualmente eu vou assistir uma aula presencial de novo, isso é mais difícil, eu posso assistir de novo a videoaula, eu posso ouvir o podcast da videoaula. Então eu posso usar um mesmo ou processos diferentes, mas que eles estão todos dentro da mesma estratégia, a estratégia de repetição do conhecimento. Essa estratégia é boa ou ruim? Depende. Ela é boa para eu jogar material na memória de curto prazo. Então, se eu vou fazer uma prova daqui a 48 horas, essa é uma estratégia boa. Se eu vou fazer uma prova, como uma prova de residência, que eu tenho que me preparar durante um ano ou mais de um ano para poder fazer uma prova, essa não é uma boa estratégia. Então eu tenho que ver outras estratégias melhores para uma prova de longo prazo, para uma preparação de longo prazo. Além disso, eu posso ter ainda dentro da estratégia de armazenamento uma estratégia que é muito semelhante à estratégia de repetição, com as mesmas vantagens e desvantagens, que são as estratégias de reformatação. O que é uma reformatação? É isso aqui, ó, o indivíduo fez uma anotação da aula ou fez um resumo da aula. Olha uma anotação da aula com tanto detalhe, com várias ideias. Isso aí aqui já é um resumo da aula.
praticamente ele repetiu toda a aula. Então, de novo aqui, isso aqui é o que a gente chama de estratégia de livro aberto. Eu tenho que eu tenho que voltar à aula, ou eu tenho que estar com um livro aberto para eu poder conseguir fazer isso. Ou isso daqui, ó, uma ficha complexa, com cores, com quadradinhos, ou o que eu acho pior ainda, que é o mapa mental. O mapa mental é muito bom para se fazer reunião, para se fazer brainstorm, mas pensa num tempo que você perde construindo um mapa mental com todos esses detalhes, com todas essas cores. Existem programas de computador para fazer isso, mas você, de qualquer maneira, toma muito tempo. Então, aqui é a questão que a gente falou do que é contraintuitivo. Parece que você está fazendo uma coisa que é produtiva, mas na realidade você está fazendo uma coisa que só é produtiva para a memória de curto prazo. E você está querendo o quê? Memória de longo prazo. Então, quais que são as estratégias de armazenamento para memória de longo prazo? São as estratégias de resgate. O que é resgatar a memória? Resgatar a memória é eu buscar aquilo que eu estudei. E uma coisa que é interessante nas estratégias de resgate é que quanto mais eu resgato, quanto mais eu tento lembrar um conhecimento, mais eu faço com que esse conhecimento fique armazenado, fique na memória de longo prazo e fique disponível para a hora que eu precise dele. Então, a gente até brinca que no aprendizado, ao contrário das aplicações financeiras, quanto mais você resgata, mais você vai ter. Então, quanto mais você buscar a sua memória, mais você vai ter essa memória disponível. E o que eu posso fazer para utilizar, usar quais são as estratégias para eu poder fazer o resgate de memória? Então, aqui eu posso ter anotações de resgate, flashcard, questões de provas, revisão espaçada e intercalação. Isso aqui é uma nota, é uma anotação de aula num formato que a gente chama mais de um formato de resgate de memória. Em vez de estar tudo detalhado, aqui se tentou colocar as ideias principais. Isso é uma coisa muito importante que a gente deve prestar atenção. Nas aulas eu sempre devo tentar tirar quais que são as ideias principais daquela aula. Isso vai ser muito importante para eu conseguir fazer um bom resgate daquela informação. Então, o que mais que eu posso fazer? Eu posso montar as perguntas principais. Quais que foram as perguntas principais que eu tirei daquela aula? E depois, quando eu termino a aula, eu vou tentar responder quais que foram quais são as respostas para as perguntas que eu escrevi, sem abrir o livro. Por isso que a gente chama isso aqui de estratégia de livro fechado. Eu vou tentar responder sem ver no livro. Depois que eu fizer isso, é lógico que eu vou conferir na minha fonte, no livro ou na videoaula, se isso está correto ou não para poder fechar esse material. Mas aqui, quando eu faço esse esforço de resgatar a informação, de novo eu estou transportando o quê? Memória do compartimento de curto prazo para o compartimento de longo prazo e estou já fazendo o processo de buscar esse conhecimento, que é o que eu vou precisar na hora que eu estiver fazendo uma prova. Eu preciso desse conhecimento disponível naquele momento. Uma outra técnica é a técnica de perguntas de provas anteriores, que podem estar em formato de múltipla escolha, podem estar em formato de falso verdadeiro. Na hora que eu estou respondendo uma pergunta de prova anterior, eu também estou fazendo a mesma coisa. Eu tenho que buscar na minha memória esse conhecimento. Uma coisa que é muito importante é que vocês entendam que essa é uma técnica muito importante e muito potente de resgate de memória. O flashcard é mais potente do que aqui, porque aqui, de alguma maneira, eu tenho parte da informação está passada para mim, então o esforço de memória é um pouco menor, mas eu tenho que fazer um esforço de memória. Mas isso aqui tem que estar dentro de um planejamento de estudo. Tem muita gente que vai responder perguntas e respostas, vai fazer perguntas e respostas, vai fazer questões de provas, quando ele está cansado, como se fosse uma coisa para ele descansar. Isso aqui não é para se fazer quando está cansado. Nada você deve fazer de estudo, na realidade, quando você está cansado. Pensamento focado demanda muita energia. Se você está cansado, sabe o que você deve fazer? Parar e dormir. E aí você vai consolidar a memória. Então, essa é uma segunda estratégia que eu tenho, né? Uma terceira estratégia, eu fiz a anotação, eu fiz o flashcard, eu tenho as questões. E aqui é mais uma estratégia de resgate de memória, que é o quê? A revisão espaçada.
eu estudei um assunto num determinado dia, e depois eu volto a estudar esse assunto no outro dia, e depois eu volto a estudar esse assunto com mais um intervalo. É dito no processo de aprendizagem que para que a gente fortaleça a memória de curto prazo, tem que haver algum esquecimento do que eu estudei. Então isso aí, de novo, é uma coisa que fica contraintuitivo, né? A ideia que a gente tem é que para eu estar bem preparado, eu tenho que estar lembrando da coisa o tempo todo. Não, eu tenho que dar um tempo para o meu cérebro esquecer um pouco, e aí na hora que eu vou tentar resgatar esse conhecimento, eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que fazer um esforço. De novo, aquela ideia de que tudo que vem fácil, vai fácil. Então eu tenho que fazer o esforço. Isso não pode vir fácil. Eu vou fazer um esforço, eu vou resgatar essa memória. Então na hora que eu resgato essa memória, que eu criei esse espaçamento, eu vou ter mais memória disponível. E a outra coisa que eu posso usar é o seguinte, eu não concentro o meu estudo todo num assunto só. Eu vou intercalando com outros assuntos. Então aqui são assuntos que de preferência possam estar interrelacionados. Aqui eu estou dentro da área de pneumologia. Eu estudei pneumonia adquirida na comunidade, depois eu estudei DPOC, depois eu estudei tromboembolismo pulmonar. Eles estão correlacionados, mas eles estão fazendo com que o quê? Eu não fique concentrado só num determinado assunto. Então, intercalação é também uma técnica que vai me ajudar no resgate de memória. Isso tudo é muito importante para a gente tentar separar o que é competência de aprendizado de ilusão de competência de aprendizagem. Então, isso aqui é uma imagem, né, que parece, quem está olhando de frente para ela tem uma sensação de que isso está se movimentando. Isso é uma ilusão de ótica. O que é a ilusão de competência? É eu achar que eu domino um assunto quando eu realmente não domino esse assunto. Daquelas estratégias todas que eu falei para vocês, as estratégias que mais trazem ilusão de competência são as estratégias de releitura e de reformatação. Por quê? Porque o cérebro ele já conhece aquela informação. Se eu só repasso a informação, ele tem a ilusão de que ele já sabe. Mas na hora que eu tenho que realmente buscar essa informação, que eu por mim tenho que falar dessa informação, eu vou ver que essa informação não está tão forte. Aí por isso que vão ser tão importantes as técnicas de resgate de memória. As técnicas de resgate de memória, elas consolidam a memória, elas põem a memória no compartimento da memória de longo prazo e elas facilitam que esse material saia da memória de longo prazo e venha para a memória de trabalho na hora que eu vou utilizar esse material. Então, quanto mais eu tenho conhecimento dessas técnicas adequadas, mais eu posso otimizar o meu estudo. E nós vamos estar falando muita coisa ainda mais no meu Instagram, no Instagram do RevisaMed, sobre diversas variações, diversas técnicas associadas a essas estratégias para otimizar o estudo e para que vocês tenham sucesso na prova de residência. E que para vocês possam também fazer o quê? Comparar diversas ferramentas de estudo que estão hoje disponíveis. Quais são as ferramentas que estão utilizando agora que vocês conhecem? Quais são as ferramentas que te permitem utilizar as estratégias adequadas? Quais são as ferramentas que vocês estão vendo claramente que estão indo totalmente contra o que a gente falou aqui? Só estão te dando o quê? Ou cansaço ou informação para a memória de curto prazo. Lembre-se que para residência você tem que estudar 1 ou 2 anos. Então não adianta você pensar que você vai estudar da mesma maneira que você estudou durante o curso da medicina. Tem que haver aqui uma transformação. E nós vamos te ajudar nesse processo de transformação.